A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Lembrando que estamos falando de Foz do Iguaçu. O assunto de hoje aqui no programa é o projeto Ginástica dos Velhinhos. Para falar sobre isso, recebemos aqui no programa as alunas de Educação Física da Uniamérica, Márcia Rezende e Michele Schroeder. Pode falar de nome, Michele? Schroeder. Isso, muito bem, é um nome difícil, gente. Bom, muito boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Vai ser muito bom vocês contarem a experiência de vocês aqui para os nossos ouvintes, para a galera que nos ouve agora. Bom, para começar, em que consiste o projeto, né? A gente sabe que o projeto é Ginástica dos Velhinhos, mas o que vocês fizeram? Levamos a atividade física, ginástica, como atividade física e recreativa para os idosos do Lar dos Velhinhos aqui de Foz. Legal, então vocês fizeram vários encontros aí para fazer atividade física com eles, né? Exato. Qual que é a importância? A gente sabe que a atividade física, a gente recebe vários alunos de educação física aqui no programa, e a gente sempre toca nessa tecla, né? A importância da atividade física para todas as idades, mas principalmente para a questão dos idosos, né? Qual que é o impacto da atividade física para os idosos? A atividade física melhora muito o cognitivo e o motor dos idosos, que eles já estão debilitados, falta musculatura, os tendões também já estão desgastados. Então, isso melhora muito para a terceira idade. Faz a manutenção, né, da saúde física e mental dos idosos. Tão importante, né? A gente esteve aqui com o Andrei, colega da turma de vocês, e eles estudaram os adolescentes, né? Um público bem diferente. E a gente comentou que durante as crianças, elas fazem muita atividade física, né? O tempo inteiro. Aí os adultos já dão uma diminuída, porque tem trabalho, porque tem família, né? Você vai conversar, por que você não faz uma atividade física? Falta de tempo, né? Ninguém tem tempo, né? De repente. Aí algumas pessoas falam que é por falta do dinheiro, né? E tudo mais. Mas a parte dos idosos, realmente, eles têm talvez mais tempo, né? Vários são aposentados e tudo mais, mas eles não têm aptidão física, né? Não tem disposição energia. necessária. Disposição. Com certeza é um público que precisa muito desse trabalho que vocês fizeram, né? Exatamente. Falta políticas voltadas, mas quando a gente entrou no lar, tinha a nossa tutora, ela era responsável, ela fazia atividades regulares com os idosos, 2 ou 3 vezes por semana, mas ao final ela não está mais trabalhando no lar. Então, é importante a comunidade em geral, ou os governantes, assim, olhar com mais carinho para lá, sabe, dedicar mais para esse público, né? Até porque a tendência do nosso país é que o público mais velho vai aumentando, né? Então a tendência a gente vê os países mais desenvolvidos, né? Então eles têm um público idoso maior e a gente tem que aumentar as políticas públicas para aumentar a qualidade de vida para esse público, voltada, né? Para eles, né? E nossa, e o público do lar com certeza é um público 2 vezes que passa por 2 processos de problemas, assim, de debilidade, né? Então, eles têm o primeiro, que é pela própria idade, que, né, que eles se tornam, torna tudo mais difícil, e ainda tem um processo, muitas vezes, de conflito familiar, abandono, né? Isso. Ali tem que trabalhar bastante, além da aptidão física, o emocional também, que é bem debilitado neles, né? O emocional. E chegando lá também, nós estávamos ansiosos para trabalhar bastante atividade física com eles. Vendo a realidade, a gente teve que mudar algumas coisas, porque muitos tivemos que fazer exercícios sentados nas cadeiras, eles não conseguem erguer os pés, muitos cadeirantes nós atendemos também, nosso maior público era de cadeirante, então tivemos que fazer dança sentado, alongamento sentado, e o alongamento bem complicado, eles não conseguiam se alongar, tanto que uma ia puxando o alongamento, outra ia ajudando eles se alongarem com todo o cuidado possível para não machucar, no limite deles. E assim, eles também são um pouco preguiçosos, eu acho que talvez não tenha muita atividade lá assim. Eles gostavam muito de fazer caminhada. Foi difícil a gente conquistar eles, assim, mas a partir do terceiro encontro eles já vinham, não precisava nem convidar.
Muito Muito legal. Era o nosso propósito, desde o começo também, não ir com um protocolo pronto e enfiar a goela abaixo. Hoje nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Não era o nosso objetivo. Era levar atividade, sim, mas era levar também diversão para eles, né? Momentos Carinho. alegres, né? Por isso a gente sempre tinha, além das atividades, músicas, a gente deixava eles escolherem algumas músicas que eles gostassem, então a gente colocava música, a gente conversava. Isso aí foi fazendo que a gente se envolvesse bastante com eles, e aí foi deixando os encontros cada vez mais legais, mais divertidos, mais leves. Nossa, realmente, né? Essa conexão pessoal, ela precisa existir para que o trabalho aconteça de uma forma prazerosa para todo mundo, né? Exatamente. A gente foi criando uma amizade com eles. E nos últimos encontros levamos fotos deles que a gente tirou. Eles ficaram muito felizes em receber as fotos deles. Alguns a gente acabou não tirando. Eu quero minha foto. No próximo a gente levou foto. Eles, assim, acabaram pegando uma amizade com a gente. Vocês perceberam que o propósito era atividade física, mas que houve uma questão de valorização da identidade deles? Com certeza, nesses bate-papos, né? Eles adoravam contar as histórias deles pra gente. E o mínimo de coisa que a gente contava nossa pra eles, eles adoravam. Você tem uma filha? Você tem uma filha. E aí a gente mostrava fotos da filha. Eles adoravam tudo isso. Era bem legal. O fato do convívio familiar também, e tendo a gente próximo, eu acho que eles sentem carinho por qualquer pessoa que vá visitá-los e dar um pouquinho de atenção para eles. Nossa, deve ser difícil para eles, né, perceberem que, imagina, eles não têm familiar próximo, né, vivem numa situação próxima ao abandono mesmo, e perceber que vocês se importavam com o que eles estavam fazendo com eles, né, com que eles estavam, a maneira, por exemplo, com que eles estavam se alongando, as dificuldades deles, né. A gente sentia isso deles. Outro grupo que já tinha tentado fazer atividade com eles disseram, no Lar das Velhas não vai lá não, lá é difícil, eles são difíceis. Não, eles não são difíceis. Claro, eles são difíceis porque todo mundo é difícil, não é? Você é difícil, eu sou difícil. Mas sabendo conversar, você sabendo fazer as coisas assim, no tempo deles, do jeito deles, rola muito legal mesmo. Para trabalhar com idosos, quase como trabalhar com crianças, tem que ter muita paciência e tem que dar muita atenção. Se eles perceberem que você não está dando atenção para eles, porque eles estão falando, porque eles estão fazendo, eles já se dispersam, já não querem mais fazer nada, vão pro canto deles. Olha, muito interessante. Me parece que, pelo que vocês estão falando, que uma das coisas que vocês tiveram que trabalhar, me corrija se eu estiver errado, foi a questão da empatia. Com certeza. Vocês acham que isso foi algo que marcou o projeto? Com certeza. Ser recebido por até um dia atrás, um estranho, e você ser recebido com um abraço, com aquele sorrisão que não é comum deles, né? Normalmente eles estão amuados, né? E aí quando você chega, quando eles te reconhecem, aquele sorrisão, seu gentil, aquele sorrisão, a dona Julinha abraçava a gente, conversava, é muito gostoso. Muitas vezes a dona Julinha começava a contar a história, eu tinha que segurar as lágrimas para não chorar na frente dela, para não deixar ela mais triste, né? Contando as histórias tristes deles, de abandono, de morte de família. E daí a gente tinha muitas vezes que segurar as lágrimas para não ficar uma situação assim muito triste ali, que a gente queria levar alegria para eles. Nossa, com certeza deve ter sido uma experiência diferente. Porque é diferente você ver na teoria, você pode ler um livro sobre como trabalhar atividade física com idosos, mas ir lá, trabalhar atividade física e ver na prática como é isso, deve ser totalmente diferente, né? É um pouco doloroso, mas muito, 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 muito gratificante. Muito mesmo. Tanto que antes de ir, nós conversamos com o nosso professor orientador, Fernando, e ele falou como ele já tinha trabalhado com alguns idosos e quais seriam os melhores métodos para a gente trabalhar. Tanto que levamos muitas coisas do que ele disse, né? Trabalhamos com balões, eles amam brincar com balão. A gente fez escultura com balão, corações, cachorrinho, espada. Nossa, eles pareciam crianças mesmo brincando. Nossa, que legal. Além dessas brincadeiras com balões, que tipo de brincadeiras, que outras atividades vocês fizeram com eles? Além dos alongamentos, a gente tentava sempre a música também. A gente tinha uma coreografia e a gente sempre estava batendo, sempre insistindo com eles na coreografia. A gente fala assim, insistindo, mas era uma coisa que eles se divertiam pra caramba. A gente dançava Macarena com eles, eles adoravam. Então, a música, caminhada,
com os balões, além de... A gente fez brincadeira como não deixar o balão cair. Aí a primeira vez a gente viu uma pequena dificuldade, porque o balão ia, né, caía, aí os cadeirantes não conseguiam pegar. Da próxima vez a gente foi com uma linha no balão, então aí eles se divertiram à beça com os balões. Muito legal. Legal, a gente percebe que é algo realmente voltada, é uma atividade física, mas voltada realmente para a parte de lazer, de prazer, né? Isso mesmo. Não tem como a gente levar uma atividade se impondo nada, eles fazerem, porque às vezes eles não vão fazer, eles vão se dispersar, eles estão ali porque eles querem, e a gente sai convidando eles, os cadeirantes, eles querem ir, daí a gente leva a cadeira até lá e faz uma rodinha e brinca com eles e conversa com eles. Tem que ser legal e eles têm que estar gostando para eles poderem participar. Porque já basta, né, todas as coisas difíceis pelas quais eles passam, né? Exatamente. Se alguém chegasse lá e tentasse forçar a atividade física, seria um processo difícil. Bom, muito bem, meninas. Em relação ao desenvolvimento deles, vocês perceberam que alguma, assim, que eles demonstravam mais dificuldade, depois mais facilidade? Assim, eu sei que foram poucos encontros, mas às vezes já deu para notar que teve algum tipo de melhora, assim? Eu senti bastante melhora nessa questão da entrega, assim, que no começo eles se recusavam, né? Principalmente no primeiro encontro. Você pensava, assim, que ele não conseguia erguer o braço, um exemplo, né? Que o idoso não... Mas não é, ele simplesmente, ele não Timidez, talvez. ele não estava participando com a gente, ele não estava afim. Depois, com ali, o segundo, terceiro encontro, que a gente foi fazendo aquele envolvimento com eles, foi o nome deles, a gente chamava pelo nome. E aí, seu gentil, não tá fazendo por quê? Vamos lá, braço lá em cima. Aí ele sentia que era, tá me chamando pelo nome, é comigo mesmo. Aí o braço subia, o braço descia. Então, no primeiro dia, eram menos, não praticavam, não se exercitavam mais. Ou não conseguia, ou não tava fazendo porque não queria. Então, teve um desenvolvimento, né? Mas a gente não sabe dizer se foi por timidez ou se foi por... Porque claro. eles queriam mesmo. Isso não deixa de ser desenvolvimento, né? Quer dizer que, com certeza, se eles tiveram essa questão de, tipo, primeiro uma resistência, depois uma aceitação, a ponto de fazer atividade, acho que a gente já pode considerar um desenvolvimento deles, né? Alguns até queriam fazer em pé e não conseguiam. Daí eu ia lá, colocava uma cadeira na frente, se apoia aqui. Daí faz, porque muitos têm cirurgia no joelho, artrite, e eles não conseguem mesmo, podem até cair se tentar levantar um dos pés, né? Realmente. A gente ia adaptando. Olha, que interessante. Vocês falaram dessas dificuldades aí, vocês tinham que ir em duas, sempre ajudando e tal. Quantas pessoas participaram dos encontros? Quantos encontros foram e quantas pessoas participaram? Nós tivemos, em média, 10 encontros. Um dos encontros a gente não fez propriamente atividade com eles, né? Foi um encontro com a psicóloga, a gente precisava passar por uma entrevista, né, com a coordenadora Neuza. Mas, em média, 10 encontros. O número de participantes variava. Tinha encontros que a gente tinha 10 participantes, no outro a gente tinha 15, e às vezes não eram os mesmos. Alguns eram fiéis, né? Mas outros, caiu durante aquela semana, não podia participar. Outro estava na hora da soneca e ele não vinha com a gente. Então, mas a gente atendia em média 10 a 15 idosos por encontro. Olha, legal, é um número, se pensar na dificuldade de cada um, é um número grande, né? Sim. Com certeza, é um número grande para você dar atenção ali e estar ajudando, né? E com a nossa pouca experiência, no primeiro dia, então, muito mais difícil. Depois foi ficando, como eu te disse, foi ficando mais leve, né? Eles já respondiam, eles já colaboravam, então foi ficando mais fácil. Olha, muito bom. Então, estamos aqui conversando com a Márcia Rezende e com a Michele sobre o projeto Ginástica dos Velhinhos. Vamos para um rápido intervalo e já elas vão contar mais sobre essa experiência pra gente. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando sobre o projeto Ginástica dos Velhinhos, com a Michele e a Márcia, alunas de Educação Física lá da faculdade. Meninas, vocês já contaram bastante, muito interessante, muito diferente a experiência que vocês tiveram. Tenho certeza que foi muito marcante. Vocês fizeram no Lar dos Velhinhos. Como é que foi a relação com a instituição, desde quando vocês levaram a proposta até a finalização do projeto?
eles sempre foram super abertos, sempre colaboraram. Ela disponibilizou a sala de fisioterapia, que a gente podia usar todos os aparelhos. Nenhuma resistência de parte da coordenação e dos funcionários. Desde o primeiro dia, ela nos apoiou, ela incentivou, né? Eles precisam, ela falou, nossa, eles precisam muito, se viesse mais acadêmicos, mais profissionais, trabalhar com eles nessa área. E ela ficou muito feliz e nos recebeu muito bem. Muito bem. Olha, legal. Então fica a dica aí para os outros acadêmicos, né? Todo mundo que quiser, para participar mais do lar e tentar entender as necessidades deles, né? Ver uma maneira que cada um possa ajudar da sua forma, né? Muito bom, meninas. Vocês já falaram bastante da experiência, mas seria legal ressaltar, teve algum momento que foi mais desafiador, assim, claro que isso varia de cada uma de vocês, mas teve algum momento que foi mais difícil, assim, que vocês falaram, nossa, isso aqui tá difícil de fazer, assim, tá difícil de lidar? Bom, eu senti mais dificuldade quando a gente trabalhava com pessoas com limitações mentais, né? Eu sentia um pouco mais de apreensão e medo, porque você tenta agradar, você tá tentando fazer o melhor ali, então o medo de fazer alguma coisa errada com eles e acabar prejudicando de alguma forma, isso aí me assustava um pouco, as pessoas com carências mentais, né, com déficit mental. E tinha bastante? Assim, Alzheimer, tem bastante gente assim. Infelizmente é nessa faixa etária que as pessoas têm mais tipos de doenças mentais, né? Isso. Uhum. Meu problema também foi com as pessoas com problemas mentais, também de como trabalhar com elas, de como levar, porque assim, elas contam muitas histórias que às vezes ficam pedindo pra gente levar eles pra casa, me leva pra minha casa, por favor, eu vou fazer almoço pra você, eu quero tomar água, às vezes eu tinha acabado de tomar água, e daí como que você vai dar água pra pessoa? Daí a gente chamava alguém pra dar água. E assim, essa parte de me leva pra minha casa, tocava muito na gente, a gente ficava meio... E assim, outra dificuldade, a motora também. A primeira vez que eu fui passar o alongamento, assim, eles tinham muita dificuldade de levantar o braço, eu ficava assim, como nós não temos muita experiência, né? E com idosos não tínhamos nenhuma até então. Nossa, será que eles vão se machucar? Será que vai acontecer alguma coisa com o braço dele? Então a Márcia ia lá, tentava ajudar e a gente tentou o máximo possível respeitar as limitações, mesmo assim a gente estando um pouco com medo, respeitar muito mais, né? E perguntar se estava doendo, se não estava, para não se machucar, para ninguém se machucar. Dá medo que ao mesmo tempo que você quer instruir e passar o exercício, você às vezes tem medo de exigir demais, né? Isso, exatamente. Isso aí. A gente tentou não exigir, assim, o mínimo possível. E assim, você consegue levantar o braço? Você consegue levantar um pouquinho mais? Você consegue cruzar os dedos? Assim, você precisa de ajuda para levantar um braço, alguma coisa? Eles queriam muita ajuda, todos queriam ajuda, que eles querem carinho e atenção, né? Olha, muito bom chamar a atenção nessa sua fala, eles querem carinho e atenção. Isso ficou claro para vocês? Muito. Assim, o nosso enfoque... no final, a nossa conclusão é o que eles querem, carinho e atenção e que alguém os ouça. A gente estava terminando um dia e uma senhora me chamou, ela não participou de nenhum programa com a gente, e ela me chamou no cantinho e falou, vem conversar comigo. Daí eu falei, a gente já está quase... Não, vem conversar só um pouquinho comigo, eu só quero que você converse um pouquinho comigo, que você me escute. Só isso que ela queria, que eu fosse conversar um pouquinho com ela. Eu dei uma atençãozinha para ela, ela já estava bom, já conversou, ela só queria que eu conversasse. Nossa, olha, que marcante, né? Teve alguma outra coisa que eles falaram que marcou vocês, assim, que pegou mais? Alguma coisa? Essa questão de levar para casa, talvez? Sim. Além dessa nossa querida dona Julinha, né, a história dela é bem triste. No dia dela, que ela contou, todo mundo chorou disfarçadamente, né, para não deixar ela mais triste. Mas essa questão mesmo de me leva para casa, eu sempre falo, me leva para casa. E aí, depois que eu peguei mais jeito, eu falei assim, onde que é a sua casa? Logo ali. Não, então vamos, eu já venho te pegar. Mas eu não saía do lado dela, daqui a pouco ela já esquecia que era para casa. E aí eu ficava me perguntando, o que será que aconteceu na vida dela? Como é que ela veio parar aqui? Os que estão mais
mais lúcidos, a gente até conversava, né? Mas aí essa, que não tem mais nenhuma conexão. Então, não tem mais como acessar não essa tem mais memória, como, né? Exatamente. Então aí eu ficava me perguntando, como é que ela veio parar aqui? Será que não tem ninguém por ela? Isso aí pega bastante. E a Márcia também às vezes via me indagar, nossa, aquela senhora me contou algumas histórias, será que é verdade? Tipo, a gente ficava meio tocado, mas às vezes ela contava algumas lembranças talvez da infância que ela lembrava, mas meio distorcidas. E assim, a gente tem que ir preparado psicologicamente para ouvir muita coisa assim que a gente não gostaria de ouvir e tentar ao máximo não chorar para tentar levar a autoestima para eles, mas é bem complicado. Mas e o quanto, né? O quanto para eles de repente passar uma tarde lá faz toda a diferença e às vezes pra gente não custa nada, né? Mas acontece exatamente assim, Raíssa. A gente tá indo lá a gente acha que a gente tá indo lá levar coisas pra eles, mas a gente tá recebendo muito mais, muito mais. A gente sai de lá de alma lavada. Os últimos encontros, realmente, eu já sentia que era o meu lazer. Já tava sendo um lazer ir pra lá, conversar com eles. Xermano, tinha um irmão paraguaio lá falando pra ele, ei, Xermano, como tá? Então, já tava... A gente ganhou muito mais do que a gente levou pra lá, sem dúvida nenhuma. Até que eu fiquei bem feliz, a Márcia comprou alguns vestidinhos floridinhos, bem levinhos, e daí a gente levou pra elas, daí a hora que ela foi entregar pra dona Julinha, ela deu um abraço e falou, nossa, eu não tenho nada pra te devolver, eu não tenho nenhum presente pra te retribuir, correu pro quarto dela, colocou o vestido e foi lá pra gente ver como que ficou. Teve uma outra senhora, a dona Gina, ela é bem difícil, assim, foi bem complicado pra gente conseguir a atenção dela. Ela colocou por cima do outro vestido mesmo, dizendo que já era dela. Assim, eles são bem carentes mesmo de atenção e carinho. Nossa, olha, de repente, né? De repente pra você não é nada. Uma coisa simples. Uma coisa simples e a alegria que eles ficam, né? Dá pra ver no que vocês contam pra gente. Bom, meninas, quem foram os orientadores e os mentores do projeto? Como orientadora, a gente tinha o professor Fernando. Professor Fernando Prias, né? Coordenador do curso. Coordenador do curso de Educação Física. E no lar a gente tinha uma tutora também, a Regina, que já trabalhava com eles, então passou algumas dicas, né? E aí a coordenadora também do Lar dos Idosos, que ficou sempre nos apoiando. Neuza também, sempre ajudou a gente. E depois o grupo, né? Nós somos em 3 no grupo. O grupo fez o desenvolvimento. Legal, então mandar um abraço aí pra todo mundo, né? Pra Regina, pra Neuza, o professor Fernando, né? É muito legal, os alunos do professor Fernando sempre vêm aqui, super agradecem ele, né? A gente percebe que faz parte da formação aí de todos vocês. Sim, o professor Fernando sempre prestou bastante apoio pra gente. Se tinha alguma dúvida, se não sabia como lidar, e a qualquer momento que você procura ele tá sempre acessível. Domingo de manhã, se mandar mensagem pra ele, ele responde, ele é bem acessível. Nossa, isso é verdade. Um dia eu participei de uma atividade de projeto integrador sábado à tarde, mas estava um calor, assim, e ele fica, tipo, todo dia lá na faculdade, e era um sábado à tarde, fora da faculdade, e ele foi, e eu falei, nossa, a vida de coordenador é difícil, né? De um bom coordenador como ele, né? Exatamente. Ele nos orientou muito bem e fomos bem embasadas a trabalhar com os idosos. Olha, que legal. Então, vocês trabalham bastante com alongamento, com a questão da ginástica. A gente fala bastante, é legal pra gente esclarecer aos nossos ouvintes, que na Uniamérica a gente foca bastante na questão prática, né? E aprendizagem baseada em projetos, que surgiu da aprendizagem baseada em problemas. Então, o projeto integrador é nosso carro-chefe aí da metodologia ativa e tudo mais. E a gente sempre, assim, para dizer que a gente não tá mentindo aqui, né? Vocês primeiro viram a parte teórica dos alongamentos, da questão da ginástica, para depois aplicar lá no lar? Isso. Antes a gente fez acompanhamento, leitura de artigos, né? Autores, pesquisamos muitos autores que falam nesse assunto, pra gente chegar lá e não ter algum problema de lesão, alguma coisa, como trabalhar com essa idade, a gente pesquisou muito. A importância, a gente pesquisou bastante antes, e os exercícios, a internet é muito boa, né? O YouTube tá cheio de exercícios bons para fazer com idosos. Isso é muito bom. Exercícios, brincadeiras, né? Que fosse mais divertido para eles. Então, a parte teórica, a gente leu bastante artigos, pesquisou com o professor, e aí os exercícios a gente
cravo no YouTube, né? Então, muita coisa boa lá. Legal, que bom. O acesso à informação ajuda muito, né? Esclarece bastante. Meninas, pra gente encerrar aqui a nossa entrevista. Peraí que eu não lembro a pergunta que eu faço. Não faz pergunta difícil. Vocês acham que isso impactou no desenvolvimento de vocês enquanto profissional? Vocês estão fazendo educação física licenciatura. Vocês acham que isso vai, esses projetos, né, os projetos anteriores, se vocês quiserem mencionar, mas principalmente esse de agora, vocês acham que ele vai ter feito esse projeto, vai impactar na formação de vocês um profissional diferente no futuro? Com toda certeza. Com toda certeza. Trabalhar com os idosos, a gente já teve uma ideia o que é ter o controle de turma. Não são crianças, mas a gente tem que controlar eles. Então, cativar. Isso. E cada projeto integrador parece que você se acha. Pelo menos os que a gente o que a gente tem feito. A gente fez o anterior com dança, benefícios da dança. Ai, quero ser professor de dança. Quero montar uma academia de dança. Agora a gente fez com os idosos. Vou trabalhar com idosos, é isso que eu quero. É muito legal, o projeto integrador é muito bom. E isso nos mostra também qual é o mundo da nossa área, porque a gente não fica só dentro da sala de aula. Você sai da faculdade pronto para trabalhar com idosos, pronto para trabalhar com dança, pronto para trabalhar não só na teoria, mas também na prática, né, que é o interessante. É o que a gente fala, né? Inclusive a gente conversou com o professor Blasio já aqui sobre o mercado de trabalho, né? E sobre a vida em si, né? Eu acho que eu pessoalmente, agora é uma opinião bem minha, eu acho que o que torna uma pessoa diferente é a experiência de vida que ela tem. Conhecimento é muito importante, mas ele estar aliado a uma experiência, a uma vivência, algo que você viveu, te torna uma pessoa diferente e, consequentemente, um profissional diferente, não é? Experiente, né? Uma experiência prática. E eu acho que é isso que o mercado quer, né? Não é o livro você acessa, o conhecimento você procura, né? Põe lá no Google, você acha artigos sobre aquilo. Mas uma pessoa que tem experiência, prática, que já vivenciou aquilo, é completamente diferente. Tenho certeza que vocês vão ser super bem colocados aí na profissão que vocês escolherem. Meninas, muito obrigada pela presença, obrigada por terem vindo. Obrigada. Tenho certeza que vocês inspiraram a todos os nossos ouvintes aí com a experiência de vocês, né? Então, para os nossos ouvintes, vão lá no lar, procurem as necessidades deles. Eles estão sempre precisando de ajuda, assim como outras organizações. Então, fica aí nosso recado. Muito obrigada. Obrigada. Ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.